Olá, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre números complexos, basicamente a parte essencial que vai ser útil na nossa disciplina. Então, como já é do conhecimento de vocês, um número complexo ele é representado na forma A mais JB. Então, aqui nós estamos utilizando o J para designar a unidade imaginária, embora seja comum também o uso da letra I. Então, em alguns lugares, vocês vão ver a definição e o I vai ser a raiz menos um, ou seja, a unidade imaginária. Normalmente, na engenharia elétrica, se utiliza a letra J, então nós vamos optar aqui pela letra J, mas isso é algo indiferente. Então, nessa definição, nós temos A e B números reais e J aqui como A raiz de menos um. Então, nós podemos representar essas coordenadas A e B em um plano complexo. Então, nós temos aqui, né, poderíamos simplesmente colocar o eixo real aqui no, quer dizer, a parte real do eixo das abscissas, parte real, e aqui no eixo das ordenadas, a parte imaginária. Então, se nós tivermos A e B, então A aqui, B aqui, isso vai corresponder aqui a um ponto do plano, poderia chamar de plano complexo aqui nesse caso. Nós utilizamos ainda algumas notações, como E e Z. Então, se Z é o número complexo, então A é a parte real do número complexo e IM aqui para designar a parte imaginária. Então, B é a parte imaginária do número complexo Z. Essa é uma notação, a representação cartesiana de um complexo, mas nós temos uma outra representação que é adequada em outras situações, como nós chamamos de forma polar. Então, é intuitiva a forma polar de um número complexo se nós representarmos aqui no eixo real o eixo imaginário. Aqui temos as coordenadas A e B. Então, vemos que Z corresponde aqui a um ponto, e nós podemos fazer uma associação similar ao que fazemos com vetores. Então, entre a origem e o ponto correspondente ao Z, nós podemos aqui traçar uma reta, e essa reta tem um comprimento que nós vamos chamar R. Então, R aqui é o comprimento. Entre o eixo real e essa reta, nós temos aqui ângulo correspondente, e nós estamos chamando esse ângulo aqui de θ. Então, de relações trigonométricas básicas, nós podemos verificar que o A é o R vezes o cosseno de θ, e o B é o R vezes o seno de θ. Nós também podemos derivar relações que permitem a correspondência entre essas representações, né? Nós vamos dar uma olhada aqui mais adiante, mas são razoavelmente triviais de serem obtidas. Mas o que eu queria destacar logo agora é uma representação que nós utilizamos bastante. Então, provavelmente aqui em algum momento vocês já tiveram acesso aqui a esta fórmula conhecida como fórmula de Euler. Então, essa fórmula de Euler faz uma associação entre uma exponencial e um número complexo com senos e cossenos. Então, aqui a ideia é que é elevado a jθ
corresponde ao cosseno de θ mais o j seno de θ. Como é que eu provo essa demonstração? Através aí das séries que se estuda nos cálculos aí por diante. Então, o que é que nós vamos pegar? Nós vamos pegar aqui essa fórmula elevado a jθ é igual a essa representação, né? E lá do que nós podemos associar, né? Então, se eu multiplico aqui por R desse lado e R aqui desse outro lado, eu tenho as correspondências às coordenadas A e B que foram vistas anteriormente, né? Então, o R cosseno θ aqui é o meu A, e o meu R seno θ vai ser o meu B. Então, aqui a gente vai ter o JB aqui desse lado. Então, temos aqui finalmente a correspondência, que Z é igual a 1 mais JB, vai ser R cosseno θ mais o J seno θ, e isso aqui corresponde a R elevado a Jθ. Então, isso aqui é uma representação aqui muito interessante, né, que diz que eu posso representar o meu número complexo Z aqui pelo módulo do número complexo R, o comprimento lá do zero até o Z que nós temos, né? E o θ, que é aquele ângulo, ou seja, o argumento do número Z. Então, nós podemos usar isso aqui de outra forma, dizendo que o R, nesse caso aqui, é o módulo do número complexo, e o θ é o argumento do número complexo, ou argumento de Z. Então, isso aqui é uma outra notação que é bastante comum, representar o número complexo Z pelo seu módulo, vezes é elevado a J, o argumento de Z. E temos aqui as correspondências aqui desse outro lado, né? Então, é só derivar as relações trigonométricas usuais. Então, se eu elevo ao quadrado, eu vou levar isso aqui ao quadrado também, ao quadrado, ao quadrado. Na hora que eu somo isso daqui, eu tiro a raiz, eu fico que o R, o, o módulo do número complexo, é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o θ é o arco tangente de B sobre A. Nós podemos ainda ter outras operações, né? Por exemplo, a operação do conjugado complexo é uma reflexão em torno do eixo real. Então, o que é que nós fazemos? O conjugado de um número complexo Z é só alterar o sinal da unidade imaginária. Então, isso daqui tem a definição na forma cartesiana. Se nós aplicarmos aqui essa relação na forma polar, nós vamos ter isso, né? Porque o que está aqui é a mesma coisa que cosseno θ mais o j seno e menos θ, usando as propriedades. E isso aqui é o elevado a menos jθ. Então, segue essa correspondência que está aqui. E é a mesma coisa que o módulo de Z é elevado a menos J argumento de Z. Então, aqui vem a regra bem simples, né? Para tirar um conjugado, é só você pegar e onde tiver o J, substituir por menos J. Isso aqui vale em qualquer uma das expressões, ou da forma retangular ou da forma polar, como está colocado aqui. Nós ainda podemos obter expressões, a soma de um número com seu conjugado complexo é 2 vezes a parte real daquele número, e a multiplicação de um número complexo pela o seu conjugado complexo é o módulo daquele número complexo ao quadrado. Isso aqui pode ser facilmente demonstrado. Então, dando sequência, nós temos algumas identidades que são bastante úteis. Então, uma das coisas que nós já vimos aí ao tratar de números complexos, trigonometria em geral, é que
os ângulos, né, eles têm repetições a cada intervalo aí de 2π ou 360 graus. Então, é interessante nós observarmos algumas identidades que podem aparecer. Então, eu vou aqui observar alguma delas. Então, imagine aqui que nós tenhamos um número desse tipo elevado a mais ou menos Jnπ. Então, o que é que nós teríamos? Se aplicássemos diretamente a entidade de, olha, proteína I. Então, isso aqui corresponde ao cosseno mais ou menos nπ mais o j seno de mais ou menos. Então, o cosseno de mais ou menos i mais significa que você está indo no sentido anti-horário e menos no sentido horário. Se nós observarmos aqui esse plano complexo, onde é que vai cair esse ângulo, né? Se imagina que você tem por aqui, você dá uma volta de se o n é 1, por exemplo, você vai passar aqui, né? Não, vai chegar aqui, não importa se você venha por baixo ou por cima, né? Então, por aqui, mais ou menos, vai parar por aqui. Se você tiver elevado a J3π, vai cair por aqui também, né? Então, você vai dar mais uma volta, vai chegar aqui, de forma que se esse n for ímpar, você vai sempre chegar aqui nesse local. Então, o cosseno desse ângulo aqui vai representar aqui o valor de -1, né? -1. E o seno aqui vai ser 0. Isso aqui se o n for ímpar, né? Então, está colocado aqui, essa expressão vai corresponder a -1 se o n for ímpar. E o que nós teríamos aqui, né? Imagina aqui que o n for par, né? Então, se o n for par, o que é que vai acontecer? N par vai pegar aqui desse lado. Então, o valor, né, se o n for par, vai ter o cosseno de 0, que vai ser 1, e o seno de 0, que é 0. Né? Então, vou pegar aqui o análogo dessa expressão. Isso aqui vai ser o -1 ímpar e 1 se o n for par. Então, essa foi a expressão elevada a mais ou menos Jnπ. Teríamos aqui também o lado. Aqui tem uma pequena variação mais genérica com 2nπ para um n inteiro qualquer. Isso aqui englobaria, nesse caso, essa expressão que a gente está colocando, né? Então, nós temos aqui alguns resultados que permitem a gente simplificar. Então, o que é que tem aqui? Uma unidade imaginária que está colocada aqui nessa exponencial, mas que o resultado disso aqui é um número real. Isso daqui nós constatamos isso pela fórmula de Euler, mas também geometricamente é muito fácil aqui de verificar. Então, é só você observar por aqui, né? Então, o que é um número complexo desse? Isso aqui é um número complexo que o seu módulo é 1, né? Já que nós observamos que o número que está multiplicando aqui a exponencial é 1. Então, é algo que teria, né, comprimento de 1. E o que é que você está fazendo? Você está virando esse número daqui
e um ângulo de mais ou menos nπ. Então, se você gira, eh, ele cai aqui, logicamente vai ser o número menos 1. Se você gira e ele cai aqui, vai ser o número mais 1. Então, geometricamente, é algo fácil de verificar. E se nós tivermos aqui algum múltiplo de π sobre 2? Então, ao invés de cair no eixo real, então você gira aqui de π sobre 2, ele vai cair no eixo imaginário. E aqui no eixo imaginário nós vamos ter o J, e se cair aqui embaixo, nós vamos ter o menos J. Então, aqui nós temos algumas identidades, elevado a J π sobre 2 igual a J, e elevado a menos J π sobre 2 igual a menos J. E aqui algumas generalizações para alguns casos específicos. E isso aqui vocês podem verificar tanto da maneira geométrica, quanto usando as expressões com a fórmula de ordem. As operações com números complexos, elas podem ser mais fáceis usando uma forma ou outra. Adição e subtração é mais fácil, trivial de fazer isso usando a forma cartesiana. Multiplicação e divisão se pode fazer usando ambas as formas. A potenciação e radiação fica muito mais fácil, né, fazer isso usando a forma polar. Você vai evitar aí ter que fazer bastante conta. Nós podemos aprofundar essa relação entre as exponenciais complexas e as senoides, os senos e cossenos, usando aqui algumas formas mais gerais. Nós, de alguma forma, aí também já estudamos, né, essas formas trigonométricas, então nós podemos representar uma senoide em geral por essa expressão C cosseno de 2πf0t mais um θ. Usando essa notação, nós temos aqui uma variável temporal, um tempo em segundos, né, que tá variando. Temos aqui uma frequência f0 aqui em Hertz. Então, o que é o Hertz? O Hertz é o inverso do segundo. Então, na hora que você está multiplicando f0t, você está tendo 1 sobre segundo vezes segundo, um cancela o outro, então você tem aqui alguma coisa adimensional. Então, né, resta o que? O 2π, isso aqui é radianos, então, na realidade, você está tirando o, o cosseno de um ângulo em radianos. E aqui, basicamente, né, o seu θ, esse termo aqui de fase, ele também tem que ser em radianos. Uma outra forma é nós utilizarmos, ao invés da frequência em hertz, a frequência angular. Então, esse termo 2πf0, ele corresponde à frequência angular em radianos por segundo. Mais uma vez, né, se você multiplicar radianos por segundo, você fica só com radianos. Então, nós temos aqui algumas situações particulares. Então, imagina que você tem essa relação, C cosseno de ômega, eu acredito que isso aqui é o menos π sobre 2. Se você utilizar aqui a fórmula, né, cosseno de ômega 0 t é um menos aqui, então vamos ficar com cosseno de π 2, menos vai ficar mais, né, mais seno t, seno de π sobre 2. Esse cosseno aqui vale 0, esse seno aqui vale 1, então isso daqui corresponde a ser seno de ômega 0t. Se você colocar um mais, né, com o seno, vai virar aqui um cosseno. Nessa imagem aqui, nós temos aqui algumas relações que mostram essa questão do defasamento, que cosseno e seno, eles correspondem basicamente a mesma coisa, só que defasados em um ângulo de π sobre 2. Ainda, nós podemos ainda estender essa relação com analogia com números complexos das senoides. Então,
Se essa expressão ela for expandida, então temos C cosseno de θ, C seno de θ aqui com sinal negativo, e se nós chamarmos C cosseno de θ de A e o menos C seno θ de B, nós temos aqui uma associação entre uma senoide e um número complexo. Então, o C e o θ, né, definidos aqui desta forma, nós podemos associar a esse número complexo A menos JB. Isso aqui é uma outra forma de visualizar essa expressão C cosseno de ômega 0t mais θ, como aqui tendo uma representação com número complexo. Algo que iremos utilizar bastante é essa relação que está colocada aqui. Então, se eu fizer aqui o cosseno de θ, não, fazer isso aqui de outra forma. Pegar a forma de Euler elevado a jθ igual ao cosseno de θ mais o j seno θ. Nós vimos que a forma polar é só você trocar, quer dizer, o conjugado do número complexo é só trocar o sinal, seno θ menos j seno θ. E aqui, né, se eu somar os dois, eu vou ter elevado a jθ mais elevado a menos jθ igual a 2 cosseno de θ. Um vai anular o outro, seno, e aqui, se eu isolar, eu vou ter cosseno θ igual elevado a jθ mais elevado a menos jθ dividido por 2. Então, vai ser prudente em algumas situações nós fazemos essa transformação, né? Tem um cosseno lá, transforma como uma soma de duas exponenciais complexas. E pode fazer a mesma coisa que se nós subtrairmos. Imagina que você subtrai elevado a jθ de elevado a menos jθ. Então, nesse caso, cosseno anula cosseno e vamos ter aqui 2j seno de θ. Se isolarmos o seno, vamos ter elevado a jθ menos elevado a menos θ dividido por 2j. Então, isso aqui é uma outra forma de representar o seno. Então, essas relações elas vão ser bastante utilizadas, principalmente quando passarmos a estudar as séries de Fourier, em que há formatos de séries com cossenos, senos, com exponenciais complexas. É isso.